Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Larissa, sou professora de vocês de redação. E no vídeo de hoje é um vídeo que eu falei tem um tempo sobre ele, mas eu demorei para trazer aqui para o canal, que é uma redação de um aluno meu que alcançou os 98 dos 100 pontos no CAP do ano passado. Esse ano, meu aluno, graças a Deus, ele já está na formação. Se eu não me engano, ele passou em primeiro lugar da especialidade dele. E a redação foi um diferencial na classificação dele, na nota dele. E aí, como vocês estão estudando para o CAP, né, o edital já está aí na praça, muita gente está ansiosa querendo esse vídeo. Então, eu resolvi trazer para vocês. Ponto importante. Essa redação, ela é uma redação que ele trouxe na plataforma de correção, né, depois dele já ter feito a prova. Então, a redação, ela não é exatamente a redação que ele escreveu no dia da prova. Mas eu não sei se ele pôde trazer o rascunho e aí ele me apresentou o rascunho da redação, se foi uma redação que ele produziu assim que ele saiu da prova, né, com a lembrança do que ele produziu no momento da prova, mas ele mesmo relatou que essa redação ela estava com alguns desvios de ortografia, né, porque ele fez assim que ele saiu da prova, né, então eu não sei, enfim, nível de nervosismo, como que foi para ele escrever isso, mas aparentemente não está tão idêntica à redação do dia, porque a redação do dia foi uma redação que alcançou 98 de 100 pontos. Qual é a minha visão a respeito dessa correção de redação, né, das correções de redação que foram realizadas pela Marinha no ano de 2024? A Marinha ela tem adotado um modelo muito parecido com o modelo do Enem. Só que qual é a diferença do Enem para a Marinha? A Marinha ela está cobrando de 0 a 100 pontos. Então, cada eixo de correção, né, cada categoria, agora eu não lembro o nome exato, mas assim, cada eixo de correção vale 20 pontos. O Enem, como ele cobra de 0 a 1.000, cada eixo de correção vale 200 pontos. E aí o Enem ele vai descontando de 40 em 40. E pelo que eu percebi, a Marinha foi descontando de 4 em 4 pontos, tá? Então, um corretor descontou 4 pontos dele, outro corretor deu a nota 100, né? No caso, um corretor deu 96, o outro deu a nota 100. Então, ele ficou ali somando, dividindo por 2, ele ficou com 98 pontos, tá? Então, eu diria que ele ficou ali com o que o pessoal chama de 100 técnico, né? A nota 100 de forma técnica. Um dos corretores deu nota máxima, o outro viu ali algum desvio passível de desconto. Vamos lá. Primeiro ponto importante, a Marinha, ela modificou na forma dela de corrigir redação essa questão aqui. Agora, o título já não é mais o tema da redação. Você vai receber um tema e a partir desse tema você cria o seu título, né? Então, o tema era sobre liderança e organização, algo nesse sentido. Eu não lembro, eu li o tema quase agora, mas eu não lembro exatamente o tema. E aí o tema dele foi, né, o título que ele deu para o texto dele foi A Influência da Empresa e Sua Liderança no Ambiente de Trabalho. Ele começou com uma técnica que eu ensino muito nas minhas mentorias, inclusive, gente, mentoria de redação. Eu vou iniciar agora uma turma no dia 12 de agosto. Vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição para quem tiver interesse, tá, em participar e ter mais informações. Mas, enfim, ele começou com uma forma de iniciar a redação que eu ensino muito nas minhas mentorias e no meu curso, que é introdução por flashes, né? Contextualização por flash. O que seria primeiro essa contextualização? Quando a gente pensa numa introdução de redação, a sua introdução ela tem que cumprir 3 etapas. Essas etapas eu chamo de CPT. O que é o CPT? Você tem que contextualizar, você tem que problematizar e você tem que arrumar uma tese, levantar o ponto de vista que vai ser defendido. Então, quando você contextualiza, você basicamente está fazendo o que com o seu leitor? Olha, esse aqui é o tema que vai ser trabalhado nessa redação. Você deixa o seu leitor situado a respeito do que ele tem que esperar dentro daquele texto, tá? Então, isso é uma contextualização. Problematização é deixar em evidência qual é o problema, qual é a questão que vai ser debatida. E aí é importante porque antigamente, no edital anterior, né, na forma anterior da Marinha de cobrar redação, muitos candidatos falavam assim, professora, mas se o tema não trouxer um problema, como que eu vou problematizar? Hoje,
Não quer dizer que a Marinha vai trazer de fato um problema, algo negativo, mas ela vai trazer uma questão para debate. Como a gente pode ter certeza que vai ter uma questão sendo debatida? Porque agora o texto da Marinha. Gente, eu tô me readaptando a essa mesa, tá? Então minha letra vai sair torta. Agora, o tipo textual é o argumentativo, tá? Ele é dissertativo, vou botar aqui entre parênteses, tá? É o tipo dissertativo argumentativo. Então, a Marinha agora ela quer que você argumente, que você levante um ponto de vista e que você defenda esse ponto de vista. Então, a gente vai conseguir problematizar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Ah, é um tema positivo? Por que, que ele é positivo? Quem é beneficiado? Por que, que a gente tem que levantar e debater essa questão? Ah, é algo negativo? Quem está sendo afetado? Por que, que é negativo? De que forma isso prejudica ou, enfim, afeta as pessoas? Por que, que a gente tem que debater esse assunto? Então, você vai conseguir problematizar de alguma maneira, tá? E o que, que é a tese? A tese é o seu ponto de vista. É o que você está defendendo a partir do tema que a banca está trazendo. Tá, fiz essa contextualização aqui a respeito de uma introdução, quase uma aula de como construir uma introdução, né? Bem resumida. Mas vamos lá. Ele trouxe uma contextualização por flashes, que basicamente consiste em você trazer imagens, né? Levantar ali um cenário na mente do seu leitor para apresentar o tema. E assim, gente, essa contextualização, ela funciona demais na Marinha. Ele não é o meu primeiro aluno acima de 90 que usa essa contextualização. Se eu não me engano, eu já trouxe a redação do Jonatas. E eu acho que ele ficou com 92,5. Agora eu não lembro se foi 92,5 ou 95, mas foi na outra forma da Marinha de corrigir redação, tá? No edital anterior, na forma anterior dela de cobrar. Se eu não me engano, acho que ele ficou com 92,5. Usando essa mesma forma de corrigir, de produzir a contextualização. Então, assim, vai ter professor que vai falar, não é legal, a Marinha não sei o quê. Gente, é testado, comprovado pelos meus alunos, tá? Funciona. E o do Jonatas, eu tenho a redação oficial dele, porque ele pediu recurso. Então, a Marinha disponibilizou uma xerox da redação dele. Enfim, e aí ele começa a redação dele, né? Vamos entrar de fato na redação. Valores, conduta, ambiente seguro. Esses são termos que devem nortear um ambiente profissional ético e um clima organizacional agradável. Então, o que ele fez aqui? Ele criou flashes. Ele criou uma imagem do que é esse clima organizacional agradável? O que é a ética profissional? É algo formado por valores, conduta e ambiente seguro. Esse tipo de contextualização funciona muito bem quando você está um pouco perdido, tipo, caramba, não tenho uma citação para utilizar nessa introdução, ou não sei como encaixar uma introdução, uma citação nessa introdução, não tenho, sei lá, uma definição de algum termo para trazer aqui. Não sei como que eu começo essa introdução. Você pode pegar 3 palavras-chave e dizer que essas palavras, esses termos, representam o que esse tema está levantando, tá? Então vamos lá. Valores, conduta, ambiente seguro. Esses são termos que devem nortear um ambiente profissional ético e um clima organizacional agradável. Esse contexto é bem retratado e aí perceba que ele fez quase que uma dupla contextualização, porque ele inicia por flashes, mas ele vai trazer o repertório sociocultural. Lembrando que repertório sociocultural no novo edital da Marinha vale 20 pontos, tá? E aí ele fala, é bem retratado no filme que mostra as movimentações da empresa Nike para a criação dos primeiros tênis da linha Jordan. Em paralelo à realidade, e aí ele foi sensacional aqui. Primeiro que ele cita o repertório sociocultural. Né? Vou até colocar aqui uma seta para vocês verem que tem. E repertório sociocultural não tem só aqui não, tá, gente? Ele vai apresentar o repertório sociocultural em outros momentos. Repertório sociocultural. Aqui ele traz o repertório sociocultural. E aí ele fala, em paralelo à realidade, e aí, isso aqui é um ponto que eu bato muito na tecla com os meus alunos. Eu vou grifar de amarelo para vocês, porque isso aqui tem que entrar na mente de vocês.
O que tem que entrar na mente, prof? Vamos lá. Todas as vezes que vocês trazem uma citação, você não pode ficar só no campo do ideal, você não pode ficar só no campo da citação. Você sempre tem que mostrar de que maneira essa citação vai contribuir para o seu texto. E aí, isso é chamado de uso produtivo. De que forma essa citação ela está sendo usada de maneira produtiva dentro do seu texto? Isso vale ponto, seu corretor vai avaliar isso. Ele vai avaliar se o seu repertório ele foi jogado na sua redação ou se ele tem um motivo para estar ali, se ele contribui para a sua argumentação, se ele contribui na sua linha de raciocínio. E aí, você sempre vai trazer repertório e vai situar esse repertório de duas formas ou pelo contraste ou pela semelhança. Como assim? Esse repertório, ele mostra uma vida ideal completamente diferente do que a gente vê na realidade? Se há diferença, você está trazendo um repertório pelo contraste. Você mostra o que seria o ideal e o que a gente de fato observa. Agora, esse repertório, que foi o caso dele aqui, esse repertório, ele vai mostrar algo semelhante ao que a gente percebe na realidade? Ele é um retrato do que a gente observa nas organizações? Se eu tenho essa semelhança, você está trazendo repertório por semelhança. Mas você sempre tem que trazer para a realidade, não fica preso no seu repertório. Seu repertório é uma lei? Essa lei, ela representa o que a gente vê na realidade? Ou ela é um ideal que precisa ser alcançado na realidade? Mostra isso de forma explícita. Consoante a realidade, ou em contraste com a realidade, mostra de que forma esse repertório se articula com a realidade. Ele é semelhante ou ele é contrastante? Tá? Aí ele fala: em paralelo à realidade, o filme mostra a importância de uma empresa com valores éticos intrínsecos na formação de líderes capacitados e como esses líderes precisam criar um ambiente seguro para seus colaboradores terem um clima organizado, ter um clima de trabalho motivador. Aqui eu marquei, né? O que eu marquei aqui de errado? Né? Porque ele botou precisam, criam, né? Seria no caso aqui precisam criar, tá? Foi isso que eu marquei aqui no texto dele. Então, assim, ele aponta que existe a importância, né, dessa empresa com valores éticos intrínsecos na formação de líderes capacitados, ou seja, os valores éticos da empresa forma líderes capacitados. E como esses líderes precisam criar um ambiente seguro para que esses colaboradores tenham um clima de trabalho motivador. Aí a gente vai para o primeiro desenvolvimento dele. Ele já começa muito bem, né? Só que assim, um ponto que eu comentei no final do texto é que ele dá um espaçamento gigantesco de parágrafo. Não há necessidade disso tudo, tá, gente? Ele poderia ter começado daqui, que já ficaria marcado que é um parágrafo. Mas ele deu esse espaçamento e tá tudo bem, tá? Só cuidado com esse espaço exagerado para não ser um desperdício de linha, beleza? E aí ele faz algo que vocês são obrigados a fazer. O quê? Ele começa com conectivo de primeiro desenvolvimento, tá? Começou qualquer frase dentro do seu texto, conectivo, tá? Então aqui ele começa um desenvolvimento, então ele traz um conectivo de primeiro desenvolvimento, né? Que é em primeira análise. Em primeira análise é interessante observar como valores éticos, como uma conduta profissional, são essenciais para criar um ambiente agradável e ético para se trabalhar. Isso acontece quando as empresas ou organizações prezam por seus valores e instruem seus líderes e colaboradores a replicar isso no ambiente de trabalho, como é o caso das Forças Armadas do Brasil. Nelas é visível como os valores das instituições faz parte não só do ambiente, como da vida dos indivíduos que compõem o quadro de suas respectivas forças. Assim, quanto mais ética e com valores bem difundidos for a empresa, mais capacitados são os funcionários e mais eles podem exercer a profissão com uma conduta exemplar. Gente, aqui o objetivo não é corrigir o texto, tá? É mostrar para vocês como o texto foi construído. As correções eu fiz para eles, né? Tudo que está marcado de amarelo, de vermelho, eu corrigi, né? Então aqui assim, eu corrigi essa separação silábica. Aqui faz, era para ser fazem, né? Porque nelas é visível como os valores das instituições fazem parte não só do ambiente, não. Então, assim,
Perceba uma coisa, a cada ponto que ele dá, ele usa uma expressão conectora. Se ele dá ponto, ele usa uma expressão conectora. Dá ponto, expressão conectora. Tem mais algum outro ponto aqui? Não. O que são essas expressões conectoras? São expressões de retomada. São expressões que mostram que existe uma linha de raciocínio contínua. Ele não está a cada ponto iniciando um raciocínio novo que não tem a ver com o anterior. Então, quando ele diz isso acontece, isso o quê? Isso que ele mencionou no período anterior. Nelas, o ambiente. Não. Nelas é visível como os valores. Nelas o quê? Nas Forças Armadas, termo que ele citou no período anterior. Assim o quê? Assim é uma expressão conectora, né, que mantém essa coesão textual de sequência, né? Ele está dando sequência ao posicionamento dele. E passa até uma ideia assim de finalização de ideia. Então, todas as vezes que ele traz ponto e ele apresenta uma expressão conectora, ele está ganhando o corretor dele em que sentido? Coesão textual. Porque, basicamente, o que é coesão textual? É você, como eu posso dizer? É você trazer fluidez para o seu texto. Então, todas as vezes que ele mostra que os pensamentos dele estão extremamente entrelaçados, que está tudo bem amarradinho, ele está trazendo coesão textual. Eu tenho, inclusive, aqui um livro, que são 2 livros, na verdade, né? Que são, assim, geralmente são muito falados quando a gente fala de concurso, principalmente, por exemplo, concurso para professores de língua portuguesa. Né? São 2 livros que são bem cobrados, eu já mostrei ele outra vez aqui no canal, que é o Coesão Textual, da Ingedor, e o Coerência Textual, da Ingedor. São 2 livros maravilhosos. Inclusive, eu sempre baseio minhas aulas neles, eu vou deixar até aqui do lado que eu vou reler. Né? São livros que eu gosto de estar sempre revisitando, que livros assim, bem fininhos, né? Que vão falar bastante sobre essa teoria da coesão, sobre essa coesão referencial, né, que é você trazer termos que já foram trazidos, que já foram apresentados dentro desse texto, e você construir um texto amarrado, né? Porque o que é o texto? Ele é um tecido, né? E esse tecido ele é formado pelo quê? Pelas suas frases. Então ele tem que estar bem amarradinho, tá? Então vamos lá. Aí novamente ele deu aquele espaço gigantesco nos parágrafos. Aqui um apontamento que eu fiz para ele foi, né? O que eu apontei aqui? Primeiro apontei esse espaço de parágrafo que aqui já estava agoniado, que está gigantesco. E aqui ele começa, ó, alinhado aos valores da organização, os líderes capacitados e norteados por eles precisam criar um ambiente seguro e que valorize seus colaboradores. Essa conduta pode ser observada no drama coreano, não vou conseguir ler isso para vocês, o qual essa pessoa aqui, né, que tem esse nome, no caso aqui está o nome do dorama, do dorama não, do drama, e aqui o nome do personagem. No qual esse fulano é dono de uma empresa onde os funcionários com baixo rendimento recebem seu voto de confiança e têm a oportunidade de melhorar, assim criando um espaço seguro e promissor para seus colaboradores. Isso, ao trazer para a realidade, mostra uma forma como um líder precisa criar um clima organizacional agradável e ético, dando a devida atenção à segurança profissional de seus colegas de trabalho e, consequentemente, mantendo os talentos que também estão alinhados com seus valores e condutas. Gente, eu tô lendo um pouco pausado porque, assim, eu tenho uma certa dificuldade de ler algumas letras, tá, gente? Mas é isso. O que eu apontei aqui? Né? Vamos ver se alguém catou o que faltou aqui. Aqui faltou o conectivo. Ele poderia trazer, além disso, ademais, outro sim, qualquer expressão que indicasse que ele está dando continuidade na ideia. Então, aqui faltou um conectivo de segundo desenvolvimento, tá? Aqui eu acho que eu marquei para ele que eu não tinha entendido quem era esse eles, né? Os valores da organização, os líderes capacitados e norteados por eles. Ah, tá, os valores da organização. Eu não lembro por que eu marquei esse eles, mas eu marquei por algum motivo, tá? Aqui o recebe deveria ser recebem, né? Porque são os funcionários. Onde uma funcionária recebe seu voto de confiança. Não lembro o que eu marquei esse recebe. Enfim, eu fiz apontamentos aqui que eu não lembro o porquê, né? Até porque eu corrigi essa redação no ano passado. Mas, de todo modo, vamos lá.
Novamente, o que ele vai fazendo? Ele vai trazendo pontos e vai trazendo conectivos, expressões conectoras. Aqui ele traz ponto, expressão conectora. Gente, vocês podem achar que isso é bobeira, mas isso traz uma fluidez para o texto. Isso traz uma paz de espírito absurda, de verdade, assim. Principalmente para a gente que está lendo, porque a gente percebe que existe uma sequência nas ideias. E percebam, aqui ele trouxe o quê? Quando ele traz esse drama coreano, ele traz outro repertório sociocultural. Só aquele repertório sociocultural do início, só aquele repertório sociocultural do início já contaria o ponto? Sim, mas ele quis trazer outro por desencargo de consciência, tá? Então, assim, repertório não é algo que você precisa ficar ali contando, já tô assim, não preciso trazer mais. Se você quiser trazer repertório na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, tudo bem. Qual é o único lugar que você não pode trazer repertório de jeito nenhum? Conclusão. Conclusão não é o momento de você trazer nenhuma informação nova. Na conclusão, ou você retoma uma ideia que já foi apresentada, ou você não traz nada, tá? Você só vai reforçar o que você já defendeu, porque conclusão é o momento de amarrar ideias, não é o momento de apresentar nada novo, tá? Acho que de apontamento desse parágrafo seria isso. Deixa eu ver se tem mais algum apontamento. Não. Sem contar que assim, né, gente, é uma pessoa que se atenta ao acento indicativo de crase, tem uma boa escrita, uma escrita super fluida, usa vírgula da forma adequada, usa aspas da maneira adequada. Então, assim, é uma pessoa que trabalhou muito a escrita, né? Ele já veio para mim com a ortografia e a gramática bem alinhada, né? A gente fez algumas limpezas de algumas coisas que precisavam ajustar, mas, assim, a questão dele mesmo era a estrutura textual. E deu super certo, graças a Deus. E aí, por fim, a gente tem aqui dado o exposto, que é um conectivo, de conclusão. E ele vai falar: dado exposto, é importante se atentar aos benefícios que valores éticos intrínsecos na empresa e sua liderança podem trazer para a criação de um ambiente profissional agradável. Repare que aqui ele retoma o título dele, tá? Então, assim, ele fala disso lá na introdução. Na verdade, ele retoma a introdução. Ele fala dos valores intrínsecos. É aqui. Valores éticos intrínsecos na formação de líderes capacitados. Enfim, então aqui ele está retomando o quê? O argumento dele, ele está reforçando o que ele falou lá na introdução, tá? Então, ó, dado exposto, é importante se atentar aos benefícios que valores éticos intrínsecos na empresa e sua liderança podem trazer para a criação de um ambiente profissional agradável. Este, novamente, ponto conectivo. Este sendo formado por colaboradores valorizados e motivados e por líderes capacitados com condutas éticas exemplares, assim criando um ambiente de trabalho saudável e propício à satisfação profissional. Então, assim, esse texto, gente, está super alinhado com a proposta da Marinha. É um texto que aprofunda o que ele está trabalhando, né, que defende um ponto de vista, que mostra de que maneira os repertórios estão alinhados com o posicionamento defendido. Foi um texto que alcançou 98 pontos no concurso da Marinha, 98 dos 100. E, assim, se eu não me engano, só 3 ou 4 pessoas de todo mundo que fez o CAP no ano passado alcançou essa nota. Alcançaram, né? 3 ou 4 pessoas alcançaram essa nota. É uma nota super alta. E, assim, é isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não tenho muito mais assim o que falar, não vou ficar enrolando. De todo modo, eu queria dizer, né, reforçar aqui, as vagas para minha mentoria de redação estão abertas, tá? Vou deixar o link do meu WhatsApp se você tiver interesse em participar da minha mentoria. A gente vai olhar muitos textos para corrigir, vamos falar muito sobre estrutura de redação. A gente vai alinhar, vai ter correção de redação, vamos alinhar todas as pontas que estiverem soltas no seu texto. E assim a gente vai conseguir construir os novos aprovados, né, do CAP 2025, o ingresso em 2026. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários, que eu estou sempre lendo, respondendo sempre que possível, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo.